A Neyara, só contextualizando um pouquinho do porquê desse evento, e aí depois a Neyara se apresenta. Mas a gente está participando de algumas mentorias e a Neyara foi uma das pessoas que nos deu uma mentoria, falou pra gente bastante sobre comunicação assertiva, feedback, e a gente achou tão incrível que a gente falou: Neyara, você pode, por favor, trocar uma mentoria nossa por uma conversa com os profissionais, para eles também poderem, né, escutar tudo isso que a gente está escutando e aprender um conteúdo tão rico com você? Porque foi algo que a gente ficou, assim, impressionadas quando a gente viu, né, que ela trouxe várias coisas sobre a comunicação, o que a gente pensa que a gente fala, o que a gente realmente fala, enfim. E aí que ela aceitou esse convite, a gente ficou mega felizes e a gente fica muito feliz de ter você aqui hoje. Então, muito obrigada, Neyara, e estou ansiosa aí para escutar mais de você. Oi, gente, boa tarde. Para mim aqui já é boa noite. Obrigada, Gabriela, obrigada, Camille, obrigada, Fábio, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Então, como a Gabriela falou, meu nome é Neyara, sou mentora e também aqui a gente está em Portugal, aqui são 9 horas, então eu estou aqui fazendo um mestrado em Ciências e Emoções. E esse é um assunto que é muito querido para mim e eu fiquei muito feliz quando o pessoal do BNU me chamou para fazer essa palestra, para bate-papo, né, com vocês. Eu espero que eu contribua para que a comunicação de vocês ajude a encantar o cliente, né? Porque o que a gente quer é que o cliente fique encantado, porque cliente encantado compra mais, gasta mais e aí fica todo mundo feliz, certo? Então, eu quero dizer que quando vocês quiserem falar, podem tirar o microfone do mudo, podem falar assim: oi, Neyara, eu queria falar aqui alguma coisa. É um bate-papo mesmo, e quanto mais vocês interagirem, mais feliz vai ficar essa troca, tá bem? Então, posso começar, Gabriela? Pode, claro. Joia. Quando eu mudar a minha tela para eu colocar a apresentação, eu não vou conseguir ver vocês, tá? Então, vocês realmente precisam me chamar, tá bem? Para eu poder escutar. Eu vou começar aqui fazendo a apresentação. Eu vou te avisando qualquer coisa. Boa, obrigada. Primeiro, se alguém quiser perguntar alguma coisa, vão mandando no chat, que daí eu vou perguntando para a Neyara aqui. Isso. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Não sei se tem só mulheres ou se tem homens também. Então, bem-vindos e bem-vindas, bem-vindes todos, né? E vamos começar, então, com a nossa conquistando o cliente através da comunicação. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar o que é comunicação, os níveis da comunicação, o que é escutativa, alguns desafios da comunicação. A gente vai falar um pouquinho sobre feedback e sobre regulação emocional. Tá bem? Comunicação, gente, não é eu falar e vocês escutarem. É uma troca. Por isso que eu pedi para quando vocês quiserem falar alguma coisa, que vocês não estiverem compreendendo, que vocês quiserem contribuir, por favor, participem, tá? Porque a comunicação é essa troca. De quê? De significados, com a ajuda de gestos, palavras, expressões faciais, até o tom da voz, a forma como o nosso corpo se coloca. Tudo isso é comunicação. Para a gente ter um entendimento comum para a realização de objetivos comuns e compartilhar emoções positivas. Isso que é a comunicação. Comunicação é responsabilidade nossa, da pessoa que está comunicando. Então, se eu acho que eu falei aqui igualzinho o Barney, e na verdade as pessoas entendem como um dinossauro muito enfurecido, a responsabilidade é minha. Eu tenho sim responsabilidade pela forma como as pessoas estão entendendo o que eu estou falando. Mas aí, Neyara, como é que eu faço? Eu tô achando que eu sou super meiga, tô achando que é óbvio que essa pessoa não pode tá entendendo que eu tô brigando com ela. Calma, que tem jeito, a gente vai tratar disso hoje. A comunicação vai acontecer em 3 níveis: o nível do assunto, o nível do relacionamento e o nível das emoções. No nível do assunto, a gente vai tentar ficar no assunto. Se a gente está falando aqui de cabelo, de maquiagem, de unhas e tudo, e é isso que eu preciso comunicar para o meu cliente, como é que vai ficar a unha, como é que vai ficar o cabelo, eu vou para esse assunto. Eu não vou ficar fugindo, falando do céu, da cor,
sol. Não, a gente vai focar no assunto. Então, a primeira coisa é a gente saber do que a gente está falando, qual é o objetivo que a gente tem com essa comunicação. No nível do relacionamento, a gente vai precisar aceitar as opiniões, interesses e a personalidade da outra pessoa, mesmo que sejam totalmente diferentes das nossas. A gente não pode mudar essas características das outras pessoas. A gente precisa aceitar. Tá? E mais tarde a gente vai ver que isso quer dizer respeitar. A palavra-chave aqui é respeito. No nível das emoções, a gente também vai aceitar tanto as nossas emoções quanto a emoção do outro. Só que a gente tem técnicas. O que a gente pode fazer? Quando a gente percebe que a nossa emoção ali naquele momento da comunicação está atrapalhando o fluxo da comunicação, tanto no nível do assunto quanto no nível do relacionamento, a gente vai fazer a nossa regulação emocional. O que é a regulação emocional? Já vou pular um pouquinho o que a gente ia falar lá no fim, mas só para deixar logo claro, o que é a regulação emocional? É quando o que a gente está sentindo não está condizendo com como a gente gostaria de estar se sentindo. Por exemplo, se eu estou com sono e é hora de dormir, perfeito. Como eu estou me sentindo, está casando com o que eu preciso fazer. Agora, se eu estou com sono e eu preciso trabalhar, não está bacana. Então, eu preciso regular aqui o meu sentimento de sono, minha sensação de sono. Se eu estou com raiva e eu preciso de uma ação, a raiva é uma emoção de ação. Agora, se eu estou com raiva e estou fazendo uma escova no cliente, eu vou precisar regular aqui minha emoção, para não ficar fora a cabeça da pessoa, né? A gente não quer isso. Então, eu queria saber de vocês aqui, como é que vocês avaliam a escuta de vocês? A Camille vai me ajudando e a Gabriela também, né? Aqui no chat. Tá bem? Obrigada, gente. Eu quero saber quem pode me dizer aqui, numa escala de 0 a 10, vocês avaliam que vocês escutam bem? 1, 2, 9, 10. Quem pode aqui me contar? Podem mandar no chat, se vocês quiserem, quem quiser participar aí. Isso. Como vocês pode mandar no... a escuta? Pode mandar no chat, pode tirar o microfone e falar. A Bruna disse que 8, a Carol 9, quem mais? O Renato 8, a Bruna 9, o Fábio 6. O Fábio não vale. O Fábio foi... A Fabi levantou a mão. A Fabi quer falar? Fabi? Não, é que eu tava procurando o negócio para responder. É aqui no... Já achou? Conseguiu achar? Chat tem uns bonequinhos aqui do lado direito, no canto inferior direito. Isso. Aqui tá a Stephanie 8. Uma editora aleatória, 9. Vamos esperar a Fabi falar dela. Pode falar também, Fabi. Quantos tu achas que é? 8. Beleza. Quem quiser ir falando, pode ir falando. Mas agora eu já vou dizer aqui, gente. A gente é muito otimista com a nossa escuta. A gente acha, a maioria das pessoas, os estudos científicos, né, revelam que a maioria das pessoas fica entre 70% e 80%, assim, de comunicação. Eu me escuto super bem. Tudo que as pessoas me falam, eu compreendo, eu escuto, eu percebo. Mas, na verdade, a gente só entende 25% daquilo que estão falando com a gente. Né? A nossa escuta, nosso nível de escuta, numa escala de 0 a 10, ela é 2,5. Tá? Então, a gente é muito, muito, muito otimista. E aí, agora? Pronto, agora ferrou tudo. Ninguém se comunica, ninguém se entende. Não, a gente vai melhorar esse nível de escuta. Mas por quê? Beleza. Eu agora preciso de voluntários. Quem é que pode ser voluntário aqui? Eu só preciso de uma pessoa, que eu vou passar um desenho, e essa pessoa, eu vou explicando logo aqui, enquanto não aparece uma pessoa para participar. Juro que não dói, juro que ninguém vai ficar com vergonha. Eu queria que vocês estivessem aí, arranjassem papel e lápis ou caneta. Pode ser um caderno, assim, tá? Eu preciso que vocês tenham aí, por favor. Enquanto isso, eu vou explicar aqui, tá bem? O que vai acontecer? Essa pessoa que vai ser a voluntária,
eu vou mandar o desenho para ela. O desenho que eu tenho aqui já salvo. Acho que a Gabriela fica mais fácil, porque a Gabriela tem o contato de vocês, né? Então, pronto. E aí, essa pessoa vai ter que descrever esse desenho, tá? Só que a gente não pode ficar perguntando para ela, mas e aí? E depois? E mais? Não, essa pessoa vai ter que, pela nossa carinha, e aí era bom que a gente tivesse com o vídeo aberto, tá? Ela vai ter que ir dizendo como é que é. É um triângulo, é um círculo, onde fica. Ela não pode mostrar o desenho, ela tem que descrever o desenho. E aí a gente vai ter que ir desenhando no nosso papel, aqui com a nossa canetinha, a gente vai ter que ir desenhando de acordo com aquilo que a pessoa está falando. Ixi, eu tinha mandado para todo mundo, mas já apaguei. Não faz isso! É só para quem quiser participar. Vamos ver. É uma pessoa só. Que eu vou Quem precisar. vai descrever o desenho, gente? Quem que é bom aí para falar, que se considera bom em palavras? Vamos lá, senão a gente vai ter que puxar aqui alguém, uma cobaia. Mili, tô quase puxando aí. O Eduardo tá aqui bem interessado, tô achando que ele quer. Quer, Eduardo? É que eu tô... O Eduardo tá mudo. Ele tá fazendo assim. Vamos lá, comunicação não verbal do Eduardo. Mili, quer fazer? Vai, vamos. Então vai. Gente, vai ser a Mili. Eu vou te mandar o desenho ali no WhatsApp da Bela, tá? Tá. Tá lá. Eu vou fazer também aqui junto, de acordo com o que a Mili tá descrevendo. Tá? Ai, tô nervosa agora, pessoal. Não fica nervosa. Peraí que eu tô abrindo aqui. Conseguiram? Todo mundo já tem papel, caneta? Sim. Sim, então vamos lá. Vai, Mili, pode falar. Eu vou descrevendo o desenho e vocês vão fazendo o desenho, né? Isso. Tá. Então todo mundo vai fazer um retângulo. Mas o retângulo, ele é maior de altura do que de comprimento, tá? Um retângulo, todo mundo faz. Ele é maior de altura do que de comprimento. Aí, a gente vai dividir o retângulo no meio, tá? Dividir o retângulo no meio, pessoal. Aí, o que a gente vai fazer? Esse retângulo vai ter uma linha diagonal cortando ele de fora a fora. Então, você vai pegar lá o cantinho dele e vai fazer uma linha cortando ele até a outra diagonal. Beleza? Uhum. Aí, esse retângulo está dividido em duas partes, né? Então, tem a parte da esquerda e tem a parte da direita. Na parte da direita, vai ter um círculo na parte de cima, dentro do retângulo. Beleza? Agora é a parte mais difícil. Estou pensando como me descreve. Então é isso. Para finalizar, gente, o que vai acontecer? No lado direito desse retângulo, na parte de cima, vocês vão fazer um triângulo invertido, como se fosse um bico de um papagaio. E vão encaixar no retângulo. No lado direito superior, como se fosse um bico de papagaio. E esse bico de papagaio vai ter uma linha no meio, bem como um bico de um papagaio mesmo, dividindo esse triângulo. É isso. Concluiu? Concluí a minha obra de arte, pessoal. Beleza. Alguém quer mostrar como ficou seu desenho? Eu posso mostrar. Eu vi a foto e nem sei se tá certo, hein? Mostra aqui. Eu vou parar o compartilhamento. Ó, eu não tô conseguindo ver. Cadê? Aqui. Não tá dando pra ver? Era isso, Mili? Quase isso. Alguém mais quer mostrar o desenho? Como ficou? A Bruna. A Bruna tá aqui, ligou o olho da Bruna.
Quem mais fez o desenho? diferente. Quer mostrar? O meu não vale, né? Eu tinha visto. O mais difícil acho que foi o bico do papagaio. A Bruna tá se acabando de rir aqui. O Eduardo, fala, Eduardo. Não, eu não fiz, mas eu já tinha visto o desenho. Assim. Eu Achei que no lugar de covar eu fosse explicar o desenho. Tá travando. cortou, Eduardo. Mas ela só deixa eu explicar. Pode repetir? Vai lá, Fernando. Sim. Mais ou menos. A gente se esforça. Vai lá. Não, eu já tinha visto o desenho. Aí eu tava com ela explicar e você explicou bem. Ela explicou bem. Alguém fez muito Botando na cabeça. diferente. Alguém mais? Mostra o desenho, Mili, primeiro. Oi? Eu mostro aqui. Mostra o desenho. Não dá pra ver. Esse era o desenho. Deu pra ver, gente, o bico do papagaio que eu falei? Agora, olha só, gente. Por que... Põe lá de novo, por favor, Gabriela. Gente, a Mili falou assim, desenhe um retângulo, ele é maior de altura do que de largura. Não foi assim? A Bruna, eu errei feio. Aí ela falou, agora divide ao meio. Quando ela falou divide ao meio, ela que estava vendo o desenho, ela entendeu que era verticalmente. Mas uma pessoa que não estava vendo podia ter entendido que era horizontalmente. Aí quando ela falou, o retângulo ficou dividido ao meio. E aí, lá do lado direito, ficou, tem uma bola. Né? A pessoa podia ter feito uma bola imensa, e agora o retângulo estava dividido assim. E qual seria esse lado direito? O de cima ou de baixo? Entende? Aí, no canto também tem um bico de papagaio. Aí a pessoa desenhava o bico do lado de fora. Então, é difícil para quem está falando e é difícil para quem está ouvindo, sem conseguir imaginar aquilo pronto. Aí, por que eu trouxe isso, gente? Obrigada, Gabriela. Deixa eu voltar aqui a compartilhar. E eu que já eu trouxe o desenho, não lembrava, fiz assim. Isso acontece também. A gente pode já ter visto, mas às vezes a gente não lembra. Então, às vezes a gente está fazendo para um cliente, olha, vai ficar assim, assado, cozido. Na nossa cabeça, está perfeito. A gente consegue enxergar. Até porque vocês são os profissionais, vocês são os especialistas nisso. Mas o cliente não está entendendo. Ele está desenhando às cegas. Igual como a gente desenhou com a Camille falando. Então, a gente precisa ter certeza de que ele está entendendo, tá bem? E por que isso acontece? Por que esse conteúdo ele se dissipa tanto? Por que a Mili olhou o desenho e ela pensou assim, eu vou conseguir passar isso daqui, beleza, vai ficar perfeito, todo mundo vai entender o que eu estou falando. Porque quando a gente começa a falar com alguém, na nossa cabeça tem 100%, está tudo aqui na nossa cabeça, certo? 100% da nossa comunicação está aqui. Quando a gente vai falar, daquilo só sai 80%. Então, do que eu imaginei, só 80% é comunicado. Do que eu comuniquei, não é dos 100, é dos 80. A pessoa só vai escutar 70%. Desses 70% que a pessoa escutou, ela só vai compreender 60%. E aí, vai ficando pouquinho, o montinho vai diminuindo. Dos 60%, ela só vai se lembrar de 25%. Então, isso é para a gente saber que a gente, às vezes, fala uma vez, às vezes fala outra vez, às vezes fala 3 vezes. A pessoa, talvez, ela não tenha compreendido mesmo. Não é de má vontade. Tá? É porque, realmente, o fluxo da comunicação, ele vai se dissipando, a mensagem vai sendo perdida aqui por esse meio. Tá bem? Então, para melhorar isso, a gente pode praticar a escuta ativa. Então, isso aqui é da nossa parte. Tá? O que a gente pode fazer para compreender melhor o que as outras pessoas estão querendo nos dizer? A gente pode praticar a escuta ativa. O que vocês acham que é escuta ativa? Agora eu já estou até mostrando aqui, né?
Alguém quer falar sobre o que é? Vocês estão muito quietinhos, gente, pelo amor de Deus. Estou aqui acordada 9 horas da noite, botei os meninos para dormir com o marido, não sei nem o que eles estão fazendo para ali. Vocês precisam, por favor, compartilhem comigo aqui. Falem comigo. Bom, eu posso até participar, mas bom, eu ia perguntar também se eu posso participar. Para mim, a escutativa, ela é fazer pergunta, né? Então, perguntar até que você realmente esteja alinhado com aquela pessoa, para ver se o que ela falou é exatamente o que você entendeu. Eu não entendi a pergunta, eu não consegui ouvir, travou para mim. Ah, Bruna, então, o que é escuta ativa? Conseguiu agora? Não sei se ela percebeu. Pois é, não sei. A Bruna escutou. Ah. Entendo aqui que sim. Bom, para diminuir o suspense, né? Então, é quando você está prestando atenção. É exatamente, Bruna, também quando a gente está prestando atenção. É um dos componentes da escuta ativa. Não é só a gente ficar assim, fingindo, né, que está aqui prestando atenção. É envolvimento com a fala da pessoa com plena consciência. Não é o silêncio passivo. Não é, isso. Também participar da conversa. Isso, Bruna. Perfeito. É essa troca. Lembra que a gente falou no início que a comunicação é uma troca? Então, quando a outra pessoa está falando, a gente não está viajando, pensando no que precisa fazer daqui a pouco. A gente tem que estar tanto a mente quanto o corpo presentes. Que é aquela coisa mindfulness, né, que as pessoas falam. A gente tem que estar lá plenamente consciente, por mais que às vezes a gente ache que já sabe o que a outra pessoa vai falar. Tá? Na verdade, a escuta ativa requer muito esforço, ainda mais quando a gente tem muita coisa para fazer, ainda mais quando a gente está preocupado com outra coisa. O nosso cérebro quer fugir da conversa. O Renato está dizendo que é usar de forma empática e ao mesmo tempo... eu perdi aqui. E, ao mesmo tempo, interesse no assunto. Perfeito, Renato. Exatamente. Então, vocês estão falando aí tudo isso que eu estou falando com outras palavras, que é estar lá presente, que é perceber o que a outra pessoa, tentar perceber o que a outra pessoa está falando, para que aqueles 25%, né, aumentem um pouquinho, para que a gente chegue lá no início, nos 8, nos 9, nos 10, tá bem? Então, isso é escuta ativa. E aqui eu vou trazer para vocês o princípio básico. Não acredito que não veio o desenhinho aqui, Gabriela. O que será? Azar. Peraí, gente. Tinha um gifzinho aqui, tá? Vou fazer de coisa. Tinha um gif aqui para vocês. Não faz mal. Não tem problema. O importante, gente, é a bendita da mensagem que eu vou dizer aqui para vocês. Esse é o princípio básico da interação social. Quando a gente está lá conversando com alguém, a gente vai primeiro perceber, ou seja, tomar consciência de que tem essa conversa, né? Alguém está falando comigo, percebi. Depois eu vou aceitar, sem julgar antecipadamente ou imediatamente. Sabe quando a gente vai conversar com alguém que a gente já tem um pouquinho de ranço? Lembra que a comunicação acontece também no nível do relacionamento? A gente já tem um ranço daquela pessoa. E aí eu vou ter que respirar fundo para escutar o que essa pessoa vai falar. Porque eu já sei tudo que ela vai falar. Só que não é verdade. Lembra? A escuta ativa, eu tenho que estar lá presente. Se eu já estou aqui respondendo tudo na minha cabeça, o que essa pessoa vai falar, eu não estou presente. Beleza? Então, eu vou aceitar o que essa pessoa está falando, sem julgar antecipadamente. Depois eu vou entender o que, por quê, para quê, como, que cor, que horas, quando. E depois, aí sim eu vou avaliar, sob o meu ponto de vista. E depois eu vou manter, parar. A Fabi e o Renato levantaram a mão. Vou já deixar vocês falarem, tá bem? Manter, parar ou começar um comportamento a partir da minha avaliação. Estão percebendo que aqui no nível do aceitar e do entender, não quer dizer que eu vá concordar com o que essa pessoa está falando. Então, mas eu primeiro preciso escutar. Porque senão eu não tenho como avaliar. Se eu não escutar, aqueles 25% podem ficar até menores. Entendeu? Então, eu preciso compreender
o máximo possível da mensagem, do que essa pessoa quer, para que eu possa avaliar direito se eu vou manter, parar ou começar um comportamento. Imagina que o cliente quer fazer um corte que vai ficar muito, muito feio para ele, né? Tu estás vendo aqui que vai ficar horrível. Mas eu preciso deixar essa pessoa falar. Eu não posso ficar fazendo... E, ó, importante, eu não posso ficar aqui, meu Deus, fazendo aquelas caretas, sabe? Assim, porque aí, lembra que a comunicação também ocorre com expressão facial? Se eu ficar fazendo um monte de careta, eu não preciso nem responder nada. O cliente já está vendo que vai ficar... que a gente não está concordando. E aqui, nesse momento, a gente não precisa concordar, não precisa aceitar. A gente precisa aceitar e não concordar. Depois a gente vai avaliar sobre o nosso ponto de vista e aí a gente vai ou manter ou parar ou começar um comportamento. Tá? Quem levantou a mão que quer falar, por favor? A Fabi. E o Renato. Pode falar, Renato. Oi, tudo bem? Eu estou dirigindo, talvez eu estou escutando aqui também. Eu, além da parte do meu profissional, que é a parte de maquiagem, a parte de cabelo, eu sou professor também. Então, você falando sobre essa questão da escutativa, eu me coloco muito também dentro do meu espaço, dentro de sala de aula, porque além da minha formação de ser um formador de conteúdo, eu preciso passar isso de forma muito clara para que os meus alunos possam entender o que eu estou falando. Eu sempre utilizo da expressão, eu falo para eles que existem duas formas, o escutar e o ouvir, que um é diferente do outro. Escutar, qualquer um escuta, você está ali, né, a informação passa, entra por um ouvido e sai por outro. Mas, ao mesmo tempo, quando você ouve e você sente um interesse realmente naquilo que está sendo do passado, você capta melhor a mensagem. E a forma como a gente expressa, e se você realmente domina aquilo que você está pretendendo passar para as pessoas, eu acho que a comunicação se torna muito melhor, porque você simplesmente gerar algo automático e isso fica irrelevante quando você não tem esse domínio, esse preparo e até mesmo então, para mim, isso funciona muito. Assim. Então, às vezes, se eu também não estou no meu lugar, não entendo do que eu estou falando, ou ao mesmo tempo a minha atenção não está focada para aquilo, a minha comunicação para o outro também vai ser falha. Então, acho que existe muito disso também, né? De você realmente estar ali dentro do assunto para poder se comunicar e fazer com que a outra pessoa possa te entender também com clareza. Seria mais ou menos isso. Obrigada, Renata. Olha que legal, né? A visão de um professor, além de ser um profissional da beleza, né? Ele também é um professor, ele também precisa passar conteúdo. E o que ele falou é muito verdade. As pessoas percebem quando a gente não tem segurança, né? Então, quando a gente vai comunicar, a gente também precisa estar seguro daquilo que a gente está falando. Por mais que a gente esteja falando aqui tudo com bastante fluência, as pessoas percebem se a gente não tem segurança. Tá? E aí, acho que foi isso que o Renato quis dizer também, a questão de você estar confortável com aquilo que você está falando. Renato, me corrige se eu estiver errado. Foi isso que tu quiseste dizer? É isso mesmo. Porque, às vezes, por mais que você sabe muita coisa, e muitas vezes você não consegue passar por aquilo. Eu vejo que muitas vezes, por exemplo, tem muitas pessoas que têm muita informação, muito conteúdo, estuda muito sobre aquilo, só que às vezes a forma, didaticamente falando, a maneira de você passar isso para alguém não precisa ser dada com palavras super difíceis, né? Às vezes precisa de exemplos simples, mas que gera comunicação. E acho que a comunicação é aquela velha história, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, assim, na simplicidade que muitas vezes você acaba transformando todo o assunto que você quer dizer e a interpretação ela gera isso mais facilmente, acredito eu, né? Obrigada. É isso mesmo. De que adianta a gente ter a mensagem e ela ficar aqui com a gente não conseguir compartilhar. Então, a gente precisa também, e obrigada, Renata, por ter me lembrado disso, a gente precisa saber com quem a gente está falando. Não adianta vocês virem falar comigo aqui de como tirar um ruivo do cabelo, porque uma vez eu tenho meu cabelo de ruivo e me arrependi amargamente, que depois de um tempo eu fiquei igual uma cutia, porque começou a sair a cor e tudo, e aí a pessoa que foi fazer
fazer o processo de tirar o ruívo, ela foi me falando da química, não sei o quê, eu não sabia, não estava entendendo nada do que ela estava falando. Por quê? Porque eu não sou o público para aquele tipo de mensagem, né? Então, a gente pensar em com quem a gente está falando. Obrigada pela contribuição, gostei bastante. Então, gente, para a gente melhorar também a nossa comunicação, a gente pode ter hábitos construtivos. E, ao mesmo tempo, a gente pode deixar para trás o máximo que a gente conseguir os hábitos destrutivos. Os destrutivos são interromper a pessoa e ler a mente das pessoas. Infelizmente, eu, e imagino que vocês também não, ainda tem essa capacidade de ler a mente dos outros. Então, a gente tem que parar de interromper as pessoas. As pessoas gostam de concluir seus raciocínios, as pessoas gostam de falar o que elas precisam. Ah, Nayara, mas eu não tenho tempo. Calma, tem jeito. A gente chega com a pessoa, se ela precisa falar, se ela tem feedback para dar para a gente diz, olha, fulano, eu tenho 10 minutos, eu queria ficar mais tempo te escutando, mas realmente eu só tenho 10 minutos porque eu estou corrido hoje, meu dia está muito atarefado, muito cheio de coisas. Consegues me falar em 10 minutos? Eu sei que tu vais conseguir. Então, eu já incentivei essa pessoa a falar tudo o que ela precisa falar em pouco tempo. Isso é muito comum. Ah, nossa, demais. A Bruna está dizendo que é muito comum e, sem querer, a gente interrompe e a gente lê a mente. Quer ver com o casal, né? Ai, lá vem fulano, meu marido. Lá vem fulano já sei o que ele vai dizer. Como, minha gente? Eu não sei nem o que eu estou querendo dizer, quem dirá o outro, né? A gente precisa tentar dar uma controlada, segurar essa vontade de interromper e de ler a mente dos outros. E o que a gente pode fazer? À medida que a gente vai retirando os hábitos destrutivos, a gente vai incluindo hábitos construtivos, que é fazer pergunta. Tá? Então, o Renato estava dizendo, as alunas dele, você compreendeu? Me fala aqui com as tuas palavras, como foi? Como é que tu entendeste? Como é que tu achas que vai ficar? Se eu cortar um cabelo cacheado a seco, você acha que vai ficar melhor do que com cabelo do que molhado? Meu cabelo cacheado, por isso que eu sei essas partes. Então, como é que você acha? Vou cortar ele molhado, e depois ele vai secar, ele vai ficar mais aqui? Né? Vamos perguntando, fazendo perguntas esclarecedoras para as pessoas com quem a gente está falando. Tá, gente? E, por favor, agora eu vou perguntar para vocês se está fazendo sentido o que eu estou falando. Quem quiser botar um joinha aí no chat ou um negocinho assim para eu entender, uma mãozinha para baixo. Tá? Senão eu vou seguindo aqui. Aqui eu trouxe umas técnicas adicionais. Obrigada, gente. Obrigada. Sim. Uma coisa que desenvolvo sempre é responder em forma de pergunta para a pessoa. Bacana, Renato. Renato, quer contar como é isso? Tá fazendo sentido? A Elisa, a Fabi, obrigada, gente. Quer contar como é essa pergunta que tu devolves? Então, eu sempre, quando eu estou explicando alguma coisa, independente se é para cliente, se é para o próprio aluno em sala de aula, ele me pergunta e eu devolvo a resposta para ele, retornando de uma outra forma de pergunta para ver se ele consegue captar a mensagem. Aí, quando eu pergunto novamente, ele próprio se questiona e consegue entender o que está sendo falado. Beleza. Então, isso sempre foi. Daí, às vezes, eles falam assim, nossa, professor, mas você faz muita pergunta. Daí, eu falo assim, mas você conseguiu entender e compreender do que eu estou falando? Deve ser agora para sim. Então, é a minha pergunta que eu estou te respondendo, mas devolvendo como uma pergunta nova. Então, você próprio se questiona sobre o assunto. É uma coisa que me ajuda bastante nisso. Uma boa técnica. Obrigada de novo. Então, ele pergunta e a própria pessoa vai ter que buscar ali, dentro daquilo que ele já explicou, a resposta para aquilo que ele está perguntando. A Elisa quer falar? Acho que está só... Tá, porque a Elisa está com o microfone ligado, tá, Elisa? Só te avisando aqui. E a Silene levantou a mão. Pronto. A Silene quer falar, então, alguma coisa? Quer contribuir, Silene? A gente adora ouvir. Pode ser sem querer. Eu acho, pode ser. Então, vamos lá, vamos continuar. Isso daqui eu acho que a Gabriela depois vai mandar para vocês o material. Né? Compartilho sim.
Beleza, obrigada, Gabriela. Com essas técnicas, né? Então a gente vai evitar interromper desnecessariamente a pessoa, tá? Mas se a gente interromper essa pessoa, a gente vai ajudar ela a voltar à linha de pensamento dela, porque aí mostra que eu estava prestando atenção no que ela estava falando. Quando a pessoa estava falando, eu vou tentar ao máximo controlar a minha expressão facial. Eu não vou ficar fazendo careta, não vou ficar olhando para cima, sabe? A gente vai manter uma expressão leve, a gente vai ficar voltado para a pessoa. A gente não vai dizer assim, pode falar, e ficar aqui no celular, né? Isso não é escutativo. Ficar em silêncio também não é escutativo. Antes de falar, a gente dá uma inspirada para a gente não sair atropelando todas as palavras. Também a gente evitar focar no sotaque, no tom de voz, no erro de gramática. Lembra, o importante é a mensagem. É o que essa pessoa está querendo dizer para a gente. De novo, não ler as mentes. E quando a gente discordar, desde as primeiras palavras daquilo que a pessoa está falando, aí mesmo que a gente se desafia a prestar mais atenção ainda. Porque essa pessoa pode levar um tempinho para completar aquilo que ela estava falando, sabe? Para encadear os pensamentos dela e fazer sentido no final. Então, a gente precisa estar lá de corpo presente, fazer a alma voltar para o corpo e ficar lá prestando atenção mesmo no que a pessoa está falando. Então, isso tudo é escutativo. E aí, às vezes, o cliente vem com uma reclamação. E uma coisa muito importante, por mais que você ache que a culpa não é sua, que a responsabilidade não é sua, a gente tem uma técnica instantânea de encantamento de cliente, que é ouvir, pedir desculpas, resolver e agradecer. Quando a gente está ouvindo, a gente não vai interromper e já começar a justificar o que ele está falando. A gente vai ouvir até o fim o que essa pessoa está falando. Nayara, sempre o cliente tem razão? O que vocês acham? Sempre o cliente tem razão? Não. Quem acha que sempre tem razão? Não. O cliente sempre tem razão. Mas a gente precisa dar uma oportunidade para o cliente ter razão com dignidade. Entende? Então, por mais que ele não tenha razão, quando ele se sente ouvido, quando a gente pede desculpas, quando a gente se coloca no papel dele, no lugar dessa pessoa, a gente encantou ele instantaneamente. Entende? E aí, quanto menos ele tem razão, mais encantado ele vai ficar. Se a gente fizer essa técnica. Ouvir, pedir desculpas. Olha, me desculpa, que pena que o senhor está sendo assim. Atrasou. Digamos que a gente tem que se atrasar. Imprevistos acontecem, a gente sabe disso, às vezes está um engarrafamento, está um trânsito, não tem. Por algum motivo a gente se atrasou. Quando a gente vai chegar lá, o cliente vai falar, mas isso são horas, preciso chegar, não sei o quê. Te desculpa, gente, te desculpa, essa pessoa está falando. Depois a gente vai e fala, poxa, você tem razão, peço desculpas. Me desculpa. Mas aqui, olha, eu vou tentar fazer o mínimo de tempo possível. Eu vou tentar aqui dar uma acelerada no meu serviço para perder o mínimo de tempo do seu tempo e do meu. Tá? E depois eu vou agradecer. Muito obrigado. Eu duvido que esse cliente vá fazer uma resenha, uma avaliação que não seja pelo menos um pouco positiva. Porque isso, ele vai se acalmando. Às vezes, as pessoas, no fundo, elas só querem ser escutadas. Elas só querem que a gente entenda ao lado delas. Poxa, verdade, realmente, a gente fica ansioso esperando que a pessoa chegue, a gente se programa. Mas, infelizmente, os imprevistos acontecem. A gente ouve, a gente pede desculpa, resolve e agradece. Tá? E se a gente não conseguir resolver, a gente pede ajuda para as meninas, para a Gabriela, para a Camille, para o Fábio. E outra coisa, se a gente está resolvendo aqui com a BNU, desculpa, se a gente está resolvendo aqui com a BNU, o cliente não precisa saber aqui do que a gente está, dos bastidores, tá? Aqui nós estamos, não se preocupe, nós estamos resolvendo a situação. Os bastidores ficam entre vocês. Tá? Quanto menos eles souberem disso, melhor. Aqui, gente, os desafios da comunicação. Quando será que é ok a gente dar pitaco? Ou quando será que a gente é melhor não opinar? Quem pode me dar aqui uma
uma ocasião em que opinou e não foi muito bom? E quando será que a gente consegue já opinar? Bom, ninguém está se... Hã? Quer falar, Gabriela? Não, eu dei risada, só que ninguém tá querendo trazer uma situação aqui, mas pode seguir, então. Pois então eu vou trazer. Eu já tenho 42, eu tenho 42 anos. Eu tenho umas rugas e tal. Eu fui passar o Natal na casa do pai de uma amiga minha que eu não conhecia ele é médico. E ele aplica Botox. Eu cheguei 20 minutos depois, minha gente, ele tava, olha, a gente faz uma harmonização facial, a gente faz aqui, a gente aplica Botox aqui. Eu fiquei o resto do jantar do Natal arrasada, tentando não franzir a testa, não sei o que e tal. Gente, que intimidade essa pessoa tinha comigo para já ir falando dos meus defeitos que eu não tinha nem enxergado. Pode até ser que eu faça Botox, mas eu não vou fazer de jeito nenhum. Né? Então, quando o cliente pergunta assim, você acha que vai ficar legal em mim? Uma maquiagem, o Renato está falando. Eu li uma vez sobre o que não devemos dizer para o cliente, o que ele... Era isso? O Renato e eu, a gente está... E sim vender o seu produto. Boa. Obrigada, Renato. Então, até, Renato, se tivesse material para compartilhar, é legal, né? Eu vou tentar encontrar novamente. Fechado. Muito bem. Aí eu fui com uma dermatologista. Né? E ela me perguntou o que te incomoda. Ela não foi apontando os meus defeitos. Ela perguntou o que me incomodava. Entendeu? Ela não foi falando, olha, minha filha, vamos fazer aqui, lá. Senão eu ia sair de lá desesperada. Ela foi me perguntando o que me incomodava e aí ela atendeu aquilo que me incomodava. E aí, quando a gente cria mais intimidade com o cliente, quando o cliente já me chamou várias vezes para fazer os procedimentos lá com ele, aí eu já vou podendo falar que tal, né? Que tal a gente fazer assim? Que tal a gente experimentar algo novo, tá? Então, o que mais a gente precisa é ouvir. A gente precisa segurar a língua e falar menos e ouvir mais o cliente, tá bem? Tomar muito cuidado com a forma como a gente vai falar. Outra coisa é quando a gente chega na casa do cliente, né? Aí, conta da Catarina, conta aí, quantos quartos tem aqui? Sua casa bonita, muito grande, né? Imagina que eu chego na casa de vocês, tá? Eu não conheço vocês. Vocês me chamaram ali para conversar com vocês, sei lá, falar sobre emoções. Aí eu chego e falo assim, muito ótimo. Tem segurança para essa rua? E aí? Quantos quartos tem? E começo a querer saber tudo da vida de vocês. Vocês são casados? E não sei o quê. Gente, quebrar gelo. Não é a gente ficar pedindo informação da vida do outro. Né? Porque senão vocês nunca mais me chamam. Meu Deus, aquela menina, nem pensar que eu chamo ela aqui. Nunca mais. A pessoa fica até achando que essa doida está querendo saber da minha vida. Né? Então, a gente pode sim quebrar o gelo, mas com elegância. O que vocês acham que é uma conversa de quebra-gelo que funciona sempre e que não invade o espaço do cliente? Lembra, o cliente que a gente está chamando a gente pela primeira vez. Alguém pode trazer um exemplo de uma coisa que é tiro e queda, que funciona, melhora o clima ali e não fica invasivo? Falar sobre o tempo. Falar sobre o tempo. Chuva, sol, sempre dá uma quebrada de clima. Ou até uma coisa, comida. Comida. Ou até, né, perguntar para a pessoa, por exemplo, é a primeira vez no aplicativo, algo assim. Né, ó, a Bruna falou, eu perguntei se conhecia a BNU. Exatamente. É boa, excelente, gente. O Renato, a Bruna e a Camille e a Gabriela deram boas dicas. E outra, o cliente, muitas vezes, a gente serve como psicóloga, né, para o cliente. O cliente está precisando ali falar. A Bruna está falando com certeza. Então, basta fazer uma perguntinha e deixa, se encarrega, que ele vai falando. E a gente só vai sim, verdade. Eles gostam de conversar. Então, a gente não pode ir invadindo o
intimidade das pessoas. Eles vão dizendo as coisas pra gente e a gente vai só continuando a conversa, tá bem? Então, e quando tem o feedback, gente? Como é que a gente responde o feedback? Feedback, primeiro, é uma coisa que a gente não justifica. A gente escuta e agradece. E aí depois a gente lembra do manter, parar e começar. Depois a gente vai avaliar, sob o nosso ponto de vista, se aquilo faz sentido. Eu não vou também escutar tudo que as outras pessoas estão falando para mim, porque se a pessoa disser assim, tá muito gorda, ela tá muito magra, ela tá muito alta, ela tá muito baixa, a gente vai pirar, né? Mas se for a respeito do nosso serviço, a gente precisa ficar atento, tá? As pessoas geralmente respondem ao feedback assim, aceitam, e aí se vocês puderem compartilhar no chat como é, eu não vou julgar ninguém, eu não tô aqui para julgar ninguém. Como é que vocês recebem um feedback? Se é do tipo 1, 2, 3 ou 4. Eu vou ler aqui para quem não estiver conseguindo olhar a tela. Então, o 1 é aceita a parte negativa do feedback, mas eu tento justificar ou culpar as outras pessoas pelo problema. Eu acho difícil lidar com as críticas ou ser responsabilizado pelas minhas ações. Esse é o 1. O 2 é se concentrar só na parte positiva e usar essa parte positiva para reforçar o que eu já sei. O que isso indica? Uma resistência a mudanças ou umas habilidades de escuta deficientes. O 3 é, se o feedback for negativo, eu vou decidir que a pessoa que deu o feedback está errada e pronto, não vou nem escutar, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E o 4 é, se o feedback for positivo, eu vou achar que é bondade da pessoa, sabe? Eu vou achar que ela está sendo bondosa. E o que isso indica? Isso acontece devido à falta de autoconfiança ou autoestima. Muito a síndrome do impostor, né? As pessoas falam que a gente está... Nossa, seu serviço foi excelente e a gente não aceita. Então, esse é o 4. O 1 é aquele que eu aceito, mas eu vou justificar. O 2, eu só vou me concentrar na parte positiva. O 3 é com feedback negativo. Eu jogo fora, a pessoa não sabe o que ela está falando. E o 4 é aquele que, se for positivo, a pessoa foi bondosa. Eu não sou boa o suficiente. Eu acho que essa é uma coisa muito pessoal. Eu não vou fazer isso com vocês, de pedir para vocês compartilharem no chat. Mas vocês só observem aí internamente, tá bem? Como é que vocês recebem feedback. Feedback a gente não deve justificar. Feedback a gente aceita. E aí depois a gente avalia. Faz sentido para mim? Faz sentido o que essa pessoa está falando. Realmente eu poderia ter chegado um pouquinho mais cedo. Dava para eu chegar um pouquinho mais cedo. Então eu vou parar com o meu hábito de chegar atrasado, e começar a ser pontual. Ou eu vou manter aqui o meu atendimento de excelência. Tá? Então, isso são as respostas que a gente dá a um feedback. E agora, segura o forninho, Giovana, porque acho que também o melhor feedback é o retorno do cliente. Perfeito. Perfeito. Se o cliente está pedindo que você, poxa, vem de novo aqui, ficou perfeito esse serviço, é um feedback positivo. Mas lembra, Renato, a gente sempre pode melhorar. Porque a gente não para, a gente sempre quer desenvolver. Né? A gente sempre quer se desenvolver. Então, quando a gente recebe um feedback de um cliente, que é o retorno, né? A gente ir de novo na casa dele, que tal se a gente chegasse e perguntasse, e como é que eu podia trazer um serviço ainda melhor para você? Encantar ainda mais esse cliente. E escutar a sugestão dele, né? Com certeza. Por que eu trouxe aqui a Giovana, coitada, segurando o forninho? Porque às vezes a gente tá com os clientes que Jesus segura o forninho, né? E a gente não tem tempo de sair e gritar lá no travesseiro, ou de socar o travesseiro, ou de pular. E nem a gente pode socar a cara da pessoa. Não é de bom tom a gente socar a cara da pessoa. Então eu vou trazer aqui a regulação emocional em tempo real para vocês. O que vocês podem fazer? Vocês podem usar a respiração. Parece coisa de Hare Krishna e tal, e funciona. O que acontece? Quando a gente está com raiva, quando a gente está com uma emoção negativa muito forte, uma ansiedade, um estresse, o nosso coração ele bate mais rápido. Mas através da nossa respiração, a gente consegue desacelerar o batimento cardíaco
e entrar no estado de calma para aí a gente conseguir reagir da maneira adequada. Imagina que a gente, às vezes, nem é com o cliente, uma briga de trânsito, uma briga ali, a gente está ansioso, a gente está no trânsito, está tudo engarrafado e nada eu posso fazer para sair daquele lugar. Então, eu vou inspirar e vou expirar mais longo do que a minha inspiração. Então, eu vou soltar devagar. Neyara, ele vai ficar me vendo, parece uma Maria Fumaça? Não, eu estou fazendo exagerado para vocês entenderem. E eu vou fazer várias vezes, vou fazer umas 5, 6 vezes, até eu realmente... É impressionante, gente, como acalma. Porque o nosso corpo vai interpretar essa desaceleração do batimento cardíaco como, ah, não, ele está no estado de calma. Então, pronto, beleza, tá tudo ok. Pode voltar cérebro para essa pessoa, voltou, saiu da área das emoções e essa pessoa consegue pensar com clareza. Então, eu vou inspirar mais curtinho do que a minha expiração. Estou fazendo exagerado, mas dá para fazer isso bem discretamente. A pessoa está lá, sendo arrogante, ou às vezes está sendo intragável, e a gente precisa se controlar um pouquinho. Talvez nunca mais a gente vá para aquela cliente, mas a gente precisa sair dali, entregar aquele serviço pelo menos, né? Porque eu não vou deixar que uma outra pessoa diga como eu vou me comportar. Então, você vai ser simpático com essa pessoa é arrogante, essa pessoa é grosseira, sim, eu vou ser como eu sou, porque eu gosto de ser assim. Neyara, mas às vezes é impossível porque a gente está com as emoções à flor da pele. E é por isso que eu trouxe a técnica da respiração, que dá para vocês fazerem em qualquer lugar. A máscara, então, fica perfeita, porque ninguém vai ver. E eu juro para vocês que isso vai acalmar vocês. Pelo menos o suficiente para vocês pensarem com clareza. Quando tá aquela situação que não tem condição. A gente já está terminando. E eu quero dizer para vocês que o trabalho de vocês é transformador. Eu vou mostrar aqui o trabalho, eu não sei se vai funcionar. O trabalho dessa ascensorista aqui do hospital, que é do Hospital do Câncer. São 2 minutinhos, gente. Olha como essa senhora atende os clientes dela. Se minha internet funcionar. Por favor, internet. Vou dar um refresh aqui na página para ver se acalmem, gente. Por favor, vai dar certo. Agora. Pode vir devagar, não precisa correr. Se a gente é que ficou boa, tá? Oi, amor. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, querida? Boa tarde. Alguém mais vai descer? Descer? Vai descer, senhora? Você tá Eduardo subir só também, você continua, não? Eu tô a gente vai sair, vai entrar uma nova empresa, a gente perdeu o contrato. Senhora, boa tarde. Tá descendo, senhora? Vai descer? Eu já volto pra subir vocês, ok? É rapidinho. Até aparecer o elevador, não espero por retorno, só por qualquer um. Por que vai embora? Porque a nossa empresa perdeu o contrato. Então vai entrar uma outra legal. Desce? Vai, senhora, por favor. Não precisa correr. Pode entrar. Deve assistir esse que briga com o paciente que corre? Eu brigo mesmo. Eu atendo você como eu gostaria de ser atendido. Eu tô quebrada na questão de todo mundo se preocupar de uma paciente que vai falar. Já deu tudo certo. Tá com papel, vai pensando coisas boas. Se você estressa os profissionais, não tem um bom atendimento, então eu atendo você como eu gostaria de ser atendido. Né? E tá tudo certo. Sério. Essa senhora, ela se chama Sheila. Ela foi a única, depois, ela fala aí que ela perdeu, a firma dela perdeu o contrato, né? E todo mundo fala,
o elevador em que ela está tem fila nesse hospital. E ela foi a única contratada pela empresa nova. Muita gente chega lá e tenta roubar a Sheila. Mas ela diz que eu não posso, os pacientes precisam de mim. Então, ela sabe que o trabalho dela transforma a vida das pessoas. Assim como, principalmente, o profissional da beleza, gente. Vocês transformam a vida das pessoas, podem ter certeza disso. E para a gente terminar nossa apresentação, eu quero deixar vocês com uma outra frase, que é da Maya Angelou, que diz que as pessoas podem não lembrar... Ai, meu Deus, minha tela ainda não está aí. Podem não lembrar exatamente o que você fez ou o que você disse, mas elas sempre lembrarão como você as fez sentir. E assim a gente encerra. Eu quero agradecer demais que vocês estejam aqui. Dar os parabéns de novo, porque isso significa que vocês estão tentando ser o mais encantador possível para os seus clientes. Isso com certeza vai trazer só benefícios para a vida de vocês. Obrigada de novo.